Olá, bom dia. Nós vamos iniciar nossa live hoje, dia 11 de maio, atualizando os números Covid-19 em relação ao dia 10, até o final da tarde do dia de ontem. O Brasil acumula 169.699 casos confirmados de Covid-19, 11.123 óbitos. No estado de Mato Grosso, nós fechamos a tarde de ontem com 1.171 casos confirmados de síndrome respiratória aguda grave. Casos confirmados de Covid-19, 519 casos. Destes, 53 casos estão hospitalizados, 265 casos já recuperados e, infelizmente, chegamos a atingir 18 óbitos no estado de Mato Grosso. Na verdade são 19, já há mais um registro de um óbito agora pela manhã no município de Barra do Garças. Em relação aos pacientes internados, um total de 73 pacientes internados, nós temos 25 pacientes em enfermaria, 11 em enfermarias privadas e 14 em leitos públicos. E nos leitos clínicos disponíveis para a enfermaria, nós temos 389 leitos livres. No boletim de amanhã e hoje à tarde nós já alteraremos esse número para 690 leitos e com a taxa de ocupação até aqui de leitos de enfermaria na ordem de 3,5%. Nos leitos de UTI, 28 pacientes internados, 9 estão em leitos privados e 19 em leitos públicos. Nós temos 85 leitos públicos disponíveis nesse momento, o que corresponde a 18,3% de taxa de ocupação. Mas já no boletim de hoje à tarde nós deveremos já passar a disponibilização para mais de 200 leitos, ou seja, a taxa de ocupação deve cair um pouco mais. Em relação ao número de casos entre os municípios que têm até 10 casos confirmados, Cuiabá com 185, Rondonópolis com 56 casos, Várzea Grande 36, Barra do Garça 24, Sinop 23, Lucas do Rio Verde 19, Primavera do Leste 15, Tangará da Serra 14, 14 casos de outros municípios de outros estados, 13 casos em Cáceres, 11 em Peixoto de Azevedo, 10 casos em Nova Mutum e 10 casos em Jaciara. Os demais casos estão distribuídos em outros municípios do estado de Mato Grosso. A média de idade dos casos confirmados é de 42 anos. A maioria dos casos ainda são sexo feminino, 53,6%, e 46,4% do sexo masculino. Nós tivemos nesse final de semana praticamente 3 óbitos, né? Um ocorreu um paciente do sexo masculino com 27 anos de idade de querência, ele tinha cardiopatia e obesidade. Também no dia 9, no município de Barra do Garças, um paciente do sexo masculino de 72 anos, tinha diabetes, cardiopatia, obesidade e doença renal. Em Ponte Branca, paciente do sexo masculino com 82 anos, tinha pneumonia e hipertensão. E infelizmente o 19º óbito registrado agora pela manhã, uma senhora de 60 anos de idade no município de Barra do Bugres, Barra do Garças, ainda não temos informações sobre comorbidades existentes. Eu quero abrir para as perguntas dos jornalistas. Bom, nós vamos iniciar a rodada de perguntas feitas pelos jornalistas de Mato Grosso. Nós reiteramos que é uma pergunta por veículo de comunicação e pedimos que os questionamentos tenham relação específica com as atividades da Secretaria de Estado de Saúde. Primeira pergunta da Rayane Alves, do Notícia Max. Bom dia, secretário. Quantos respiradores tem no estado? Quantos pacientes internados usam? Alguém ficou prejudicado sem a chegada dos que foram adquiridos pela Secretaria e não tem data para chegar, já que aumentou o número de internações? Bom, nós temos registrado no CNES, que é o Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde, 970 respiradores SUS no estado de Mato Grosso. Para se ter ideia, um conjunto de leitos de UTI, pela norma do Ministério da Saúde, é um respirador para cada 2 leitos e mais 2 respiradores de reserva. Ou seja, para um conjunto de 10 leitos, são 7 respiradores para atender
a portaria estabelecida pelo Ministério da Saúde. Nenhum paciente até aqui atendido em UTI ficou sem respirador, até porque nós estamos com um número de leitos acima da necessidade preenchida até aqui. Nós temos 85 leitos de UTI desocupados nesse momento e no final da tarde já atualizaremos o número, nós teremos mais de 200 leitos disponíveis. Nesse exato momento eu não consigo dizer quantos estão no respirador, mas nós conseguimos, nós temos controle disso. Poderei numa próxima live, eu acho que é até interessante mudar essa rotina das perguntas, porque algumas perguntas eu preciso efetivamente buscar junto aos nossos dados e não ficam disponíveis aqui na minha mesa. Mas é possível saber quantos respiradores nesse momento estão sendo utilizados por pacientes no estado de Mato Grosso. Não tenho aqui agora, mas posso assegurar que nenhum paciente deixou de ser atendido por falta de respirador. Os respiradores que nós adquirimos melhorarão a nossa capacidade de atendimento, né? Nossa intenção é permitir que todos os leitos de UTI estejam amparados por respiradores e temos ainda um número de respiradores para leitos de estabilização, ou seja, leitos que não é um leito de UTI, mas muito próximo ao leito de UTI para fazer a estabilização até a transferência dos pacientes para os hospitais referentes. Pergunta da Jéssica Bachega, da Gazeta Digital. Em quais cidades estão as UTIs para a Covid-19? Haverá em outras cidades, pois os últimos 2 mortos pela doença morreram a caminho de UTI, pois não havia próximo das cidades em que moravam, Barra do Garças. Olha, nós temos 141 municípios. Não adianta enganar a população. Nunca existiu leito de UTI em todos os municípios do estado. E não haverá agora. Até porque não existe capacidade técnica de pessoal e tampouco de equipamento disponível no mundo para isso, né? Nós estamos acompanhando no Brasil e no mundo a dificuldade para adquirir os respiradores. Nós adquirimos respiradores na China, no Brasil e ainda não temos à nossa disposição. O Ministério da Saúde encaminhou 10 leitos de UTI para o estado de Mato Grosso. Nenhum deles encaminhado pelo Ministério da Saúde tem respirador. Ou seja, não é um leito de UTI encaminhado pelo próprio Ministério da Saúde. Então não adianta criarmos uma expectativa que é impossível de ser cumprida. Nós não temos como instalar leitos de UTI em todos os municípios, por isso é que existe hospital de referência. E a maioria deles estão instalados aqui na capital, estão em Rondonópolis, estão em Sinop, estão em Barra do Garças, estão em Cáceres, enfim. Nos hospitais, todos os nossos hospitais dispõem no mínimo de um leito de UTI para a Covid, especialmente, porque esse paciente não pode ser misturado a outros pacientes. E o plano de contingência elaborado no estado de Mato Grosso, ele permite, e assim foi desenhado, para transferir os pacientes para um hospital de referência. Imagina-se que ter um leito, uma cama, um respirador, um monitor, ou seja, bomba de infusão, os equipamentos necessários para compor um leito de UTI, só isso seja suficiente. E não é. É preciso ter uma equipe técnica especializada para manejo desses equipamentos, do trato com o paciente, e isso nós não temos em todas as regiões. Por isso que nós estamos buscando ampliar leitos de estabilização, para que esse paciente possa ser atendido previamente, estabilizado em um leito, até que ele seja transferido para um hospital de referência. Portanto, não haverá leitos disponíveis em todo o estado de Mato Grosso. E o que nós estamos fazendo é ter leitos disponíveis para atender a demanda estadual, mas com equipe qualificada de profissionais para fazer esse atendimento. Pergunta do Max Aguiar, do Olhar Direto. Secretário, bom dia. Em uma pesquisa que mede o isolamento social no Brasil, ficou comprovado que Mato Grosso é o penúltimo neste quesito. Goiás é o último estado. Neste fim de semana, podemos ver que as pessoas deixaram o medo de lado e começaram a se aventurar em passeios e festinhas, principalmente por ser o Dia das Mães. Qual a opinião do senhor sobre esses fatores, isolamento e festinha? Um péssimo comportamento. Nós estamos há vários dias salientando a importância da participação da população nessa empreitada. Aqueles que nesse momento negligenciam, aqueles que nesse momento não acreditam que tem uma pandemia acontecendo, provavelmente vão um dia necessitar de um respirador e talvez não tenham à sua disposição. Não dá para nós relaxarmos ao ponto que está sendo relaxado. Esse final de semana eu pude perceber uma movimentação em Cuiabá, Várzea Grande,
interior do estado, parece que nós não estamos em plena epidemia, né? Muito discurso e pouca ação. As pessoas continuam na rua, muitos não utilizando máscara, e já dá para perceber o crescimento geométrico dos números até aqui nos últimos dias. E daqui 10, 15 dias nós vamos perceber mais ainda que essa flexibilização, que a falta desse comprometimento e preocupação das pessoas vai sim ter um crescimento muito substancial de casos. Eu não quero, logicamente, na minha fala, gerar um desconforto, né, um terror na população, mas é importante que a população saiba que essa decisão que só o seu arbítrio pode fazer, que é de você usar a máscara, procurar evitar sair de casa nesse momento, é uma maneira que tem de nos ajudar nesse sentido. Da forma com que está, não há dúvida, teremos um crescimento substancial de casos. Pergunta da Adriana Assunção, do VG Notícias. Os deputados relataram a situação de um morador de Juara que não conseguiu leito de UTI a tempo e acabou falecendo. Como fica a distribuição desses leitos entre pacientes de Covid e de outras doenças? Qual os números disponíveis para cada e por que não poder usar os leitos do Covid, eu acredito que ela quis dizer, para tratar de um paciente com outra comorbidade? A partir do momento em que você contrata uma equipe, reserva um leito para atendimento Covid, eles têm que estar cativos. O atendimento ao leito Covid, ele é de urgência, né? Agravou, vai precisar ser socorrido num leito de UTI para que possa ainda adotar as medidas necessárias para salvar a pessoa. Esse leito não se mistura a um leito normal de UTI para outras enfermidades, porque se trata de uma doença infecto-contagiosa. Ou o paciente tem que estar num leito de isolamento, ou ele tem que estar num conjunto de leitos de UTI específicos só para Covid. Então não dá para misturar os pacientes no mesmo ambiente. Agora, nós não tivemos e não tínhamos e não temos leitos de UTI em todos os municípios, como eu acabei de explicar, né? Assim como pode ter falecido um paciente que se agravou de Covid sem ter chance de chegar a um leito de UTI em outro município, acontece das outras enfermidades. Isso não é uma novidade no estado de Mato Grosso. Não há leitos de UTI suficiente, nós estamos incrementando leitos de UTI Covid novos, por iniciativa do governo do estado, 110 novos leitos. Infelizmente, tem alguns leitos que atendiam outras enfermidades e que acabam sendo transferidos para a Covid. Isso não é uma vontade do governo do estado, essas são decisões também de municípios que têm gestão plena na saúde, e cabe a eles explicar por que da redução de leitos para outras enfermidades para disponibilizar tudo para a Covid. Até porque nesse momento nós não estamos necessitando de todos os leitos para a Covid. Agora, infelizmente, haverá necessidade sim de fazermos uma logística de transporte dos pacientes, por isso não deve-se esperar o agravamento total do paciente, porque não pode ser tarde. Mas nós temos capacidade de logística, inclusive de transporte aéreo, para trazer pacientes do interior para os hospitais de referências, seja na capital, seja no interior, como é o caso de Rondonópolis, como é o caso de Sinop, em que o número de leitos nesse momento é um número substancial de leitos não sendo utilizados. Pergunta do Emílio de Moraes, da TV Cuiabá. Em todo o país exista uma tendência neste momento da doença se espalhar das capitais para o interior. Em Mato Grosso, a estrutura de saúde nas cidades do interior é deficitária, tanto que existem várias casas de apoio na capital e a prática da ambulância-terapia é antiga. O Estado está preparado para uma possível avalanche de casos do interior para a região metropolitana? O Estado está preparado com o número de leitos que nós estamos divulgando, né? Nós temos uma rampa de crescimento no número de leitos. Hoje já devemos passar para 690 leitos clínicos e 241 leitos de UTI disponíveis para Covid. Nossa meta até o dia 4 de junho é dispormos 928 leitos de enfermaria de 331 UTIs no estado de Mato Grosso. Se Deus quiser, nessa semana agora, nós finalizamos todas as obras de ampliação do Hospital Metropolitano, já passa também a estar disponível nessa estrutura. Enfim, nós torcemos para que não tenhamos um número de casos superior à nossa capacidade de atendimento. Agora, aquilo que você fala da deficiência dos municípios do interior, isso não é no estado de Mato Grosso, é isso o país afora.
né? E não são apenas de estados menos desenvolvidos. Basta verificar o que está acontecendo em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Amazonas, no Pará, enfim, né? Muitos grandes estados com dificuldade, porque a estrutura da assistência hospitalar no Brasil ainda não é ideal. Pergunta da Jo Navarro, do site Caldeirão Político. De acordo com dados divulgados pela Fiocruz, os casos de síndrome respiratória aguda grave aumentaram muito no Brasil. A SES tem um comparativo de casos de 2019 e 2020? Considerando que parte desses são diagnosticados com Covid-19, qual o percentual de leitos de UTI ocupados por pacientes com síndrome respiratória aguda grave por município e qual o número de óbitos em 2019 e 2020? Você há de convir comigo para responder essa pergunta só se eu fosse uma enciclopédia, né? Qual o número de leitos de UTI utilizado em síndrome respiratória por município? São 141 municípios, não consigo responder assim. Sem me informar que na sexta-feira passada, quando nós fizemos uma live, nós tínhamos 77 pacientes internados de síndrome respiratória aguda grave. 39 desses estavam em enfermaria, 38 estavam em UTI. Síndrome respiratória aguda grave não é sinônimo de Covid. São 30 códigos internacionais de doenças que entram dentro dessa sigla, né, SRAG, que é Síndrome Respiratória Aguda Grave. Entre essas 30 tem Covid, né? A maioria das síndromes são pneumonias. Nós temos um painel de controle disso, poderei disponibilizar a toda a população, mas não dá para detalhar esses números, 141 municípios em uma live. Pergunta da Queca, do site RD News. A pergunta é sobre as UTIs aéreas. Neste contexto em que estamos, com muitos casos confirmados no interior, inclusive mortes, são 2 aeronaves equipadas em Mato Grosso? Onde elas estão? Ficam fixas aqui em Cuiabá, as 2? Já foram usadas para transportar pacientes com Covid-19? E quanto às ambulâncias, como tem sido pensada essa política de transporte de pacientes também pelo chão, levando em consideração que Mato Grosso tem municípios distantes da capital, sem nenhuma estrutura, e levando em conta também que este vírus chega longe, em locais de difícil acesso, inclusive como aldeias indígenas e comunidades rurais? Esse vírus, outros que já passaram, outras enfermidades chegam longe, e é assim que nós trabalhamos. É importante entender que não existe a estrutura ideal, aquela dos sonhos. E essa é uma realidade nacional, basta verificar. O próprio Ministério da Saúde sequer consegue comprar os respiradores. Acabei de afirmar que nós recebemos 10 leitos de UTI do Ministério da Saúde. Entre 110 leitos criados no estado do Mato Grosso, 10 leitos foram encaminhados pelo Ministério da Saúde sem nenhum respirador, ou seja, sequer pode ser considerado um leito de UTI. Nós vamos fazer a logística e buscaremos o paciente em qualquer ponto desse estado que possa aterrissar um avião. E faremos também de forma terrestre. Nós fizemos a aquisição de 44 ambulâncias e os critérios para usar a UTI aérea ou a UTI terrestre são decididos pelos médicos do sistema de regulação, de acordo com o nível de gravidade que está o paciente, a distância que está esse paciente de um hospital de referência, e quando isso é superior aos 500 quilômetros, dependendo da gravidade do paciente, é feito via aérea, ou até mesmo distâncias menores, dependendo do estado de saúde, vai ser feito via aérea, ou de forma terrestre. Nós temos leitos distribuídos em algumas regiões do estado, tem região que nós estamos fazendo um grande esforço para criar leitos de UTI, mas por mais que nós tenhamos vontade, por mais que exista recurso, determinação do governo do estado, falta equipamento. Então, aqueles prefeitos que nesse momento demandam por uma unidade de terapia intensiva no seu município, tem que nos ajudar a viabilizar isso. Se ele tiver os equipamentos necessários, nós vamos sentar, vamos verificar se há disponibilidade de equipe médica na região, mas a característica e o conceito de um hospital de referência é porque ele atende toda uma região. Como eu disse, não terá leitos em todos os municípios do estado de Mato Grosso e sequer nas aldeias. Se tiver pacientes índios necessitando atendimento, será feito como foi feito até agora em todo o estado de Mato Grosso, com transporte terrestre e transporte aéreo. Pergunta da Cíntia Borges, do Mídia News. As mortes em Mato Grosso estão ocorrendo em maior volume no interior. Quando se trata de número de casos, Rondonópolis é a segunda cidade com maior número. O governo tem projeto para levar leitos de UTI ou até construir um hospital de referência para a Covid no interior do estado? Ao que acredita o grande número de casos nessas cidades?
Não temos projeto para construir nenhum hospital novo de campanha pelo seguinte: não há equipamento disponível para isso. Não há equipe técnica e profissionais especializados em operação de leitos de UTI no interior do estado de Mato Grosso. Não falta leitos de UTI até o presente momento no município de Rondonópolis. Temos 10 leitos de UTI já funcionando no Hospital Metropolitano, 10 novos leitos a entrar em operação provavelmente ao longo dessa semana, mais 10 leitos de Covid contratados pelo governo do estado junto à Santa Casa de Rondonópolis. Então não falta leitos de UTI no município de Rondonópolis. Mas não há pretensão do governo do estado, não adianta montar hospitais que só vão ter a cama. Isso não resolve o problema. Repito, o problema maior para ampliar leitos de atendimento à Covid tem a ver com equipamentos não disponíveis no Brasil, muito difícil adquirir no exterior nesse momento. Nós fizemos importação e aquisição aqui, todos acompanham a dificuldade que é para que a gente tenha acesso e receba esses equipamentos. Ainda sobre esses assuntos de equipamentos, o Flávio Garcia, do portal O Documento, questiona: secretário, e os equipamentos adquiridos pelo governo, como está essa questão? Olha, nós começamos a receber já equipamentos que nós adquirimos na China. Nossa programação de recebimento total dos equipamentos adquiridos até o dia 25 desse mês. Nesse momento nós temos equipamentos nossos em trânsito pelo mar e via aérea. Essa semana já começa a chegar mais equipamentos, EPIs, testes que nós adquirimos. Daqueles adquiridos aqui no Brasil, essa semana receberemos mais 130 camas. Estamos paulatinamente recebendo parcialmente os equipamentos que nós adquirimos e numa demanda judicial junto à empresa que vendeu para o estado de Mato Grosso os respiradores, os 50 respiradores, adquiridos por R$43 mil cada um, cuja empresa fabricante é a mesma que foi requisitada pelo Ministério da Saúde. Nós estamos numa demanda judicial, fazendo aquilo que nos cabe nesse momento. Então, não desistimos de fazer novas aquisições, tem uma equipe nossa trabalhando 24 horas por dia para prospectar e verificar aonde tem o equipamento que possa ser adquirido, porém, todas as previsões de entrega de equipamentos são muito longas, né? Então, não vão surtir um efeito de curtíssimo prazo. Pergunta do Peterson Prestes, do programa Onofre Júnior. Bom dia, secretário. Os casos de óbitos registrados como insuficiência respiratória grave aguda estão passando por testes de Covid-19? Não dá para assegurar isso. Por que um paciente cujo médico já diagnosticou com uma pneumonia, não há indicativo que seja Covid, ele tem que passar por teste? Quem decide a necessidade de fazer o diagnóstico de Covid ou não é o médico que está atendendo. Então não é uma obrigatoriedade que todos os pacientes que tenham a síndrome respiratória, muitos já pré-existentes, precisam fazer teste de Covid. A grande maioria está fazendo, mas isso não é uma regra. Pergunta do Kleber Romero, do Só Notícias. Secretário, na última coletiva o senhor afirmou que o Hospital Regional de Peixoto é referência para atender casos também do sul do Pará. Essa afirmação foi rebatida pelo prefeito de Peixoto, Maurício Ferreira, que também é presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde da região do Vale do Peixoto, ao afirmar que o recurso repassado pelo Estado é de apenas 618 mil. Por conta disso, até sugeriu que o governo reassuma a administração da unidade, que não tem estrutura suficiente para atender pacientes que estão vindo do Pará. Como o senhor avalia esse posicionamento do prefeito? O Hospital de Peixoto é referência para a região e para alguns municípios do Pará há anos, muitos anos, não é agora. Isso está pactuado regionalmente e pactuado com o Ministério da Saúde. Isso não é invenção do secretário de Saúde. Eu acho que o prefeito ele precisaria aprofundar e verificar aquilo que é a pactuação feita no município. No município não, por todos os municípios da região. O fato Covid não muda esse contexto. O fato do SUS continua atendendo, sim, tanto ele lá nessa região como todos aqueles que foram pactuados em outras regiões. As pessoas acham que surgiu agora uma epidemia e essa classificação muda. Ela não muda. Continua o hospital sendo uma referência para a região. Agora, ele não é referência para a Covid especificamente, ele é uma referência para atendimento à saúde dessa região como sempre foi. E por isso que recebe por isso. Agora,
Não é obrigatório que o Hospital de Peixoto de Azevedo tenha exclusividade de leitos de UTI para isso. Nós queremos que sim, não só lá, como em Alagoa, como Juína, como Confresa, em várias regiões, mas não existem os equipamentos para isso, né? Nós fizemos a consulta praticamente em todos os municípios, quais aqueles que tinham uma estrutura que pudesse, no menos, criarmos leitos de estabilização. E a resposta que nós tivemos é: temos instalação, mas não temos equipamentos. Nós estamos na força-tarefa tentando buscar isso para suprir. Agora, essa condição, que é referência para a saúde da região, não é uma invenção nossa de agora. Está no plano da região há muitos anos. Não foi criado nesse governo e é assim que é. Se a região não quer ser referência, ela precisa rediscutir esse pacto com o Ministério da Saúde e reformular o seu plano regional. Agora, nós não temos barreira entre pacientes do SUS no país. Não dá para impedir que alguém que mora em outro estado entre no nosso estado e seja atendido. Essa é a norma vigente hoje no Sistema Único de Saúde. Pergunta do Heraldo Lima, do Correio Metropolitano. Em Mato Grosso, pelo estudo da doença que a SES tem em mão, pode acontecer dos municípios mandarem para a capital ou cidades maiores pessoas infectadas, como preconiza Fiocruz? É claro que pode. Se tiver que ser feito o atendimento aqui, isso vai ocorrer. Não é que os municípios querem mandar para a capital um paciente contaminado. É porque ele vai precisar vir para ser tratado se na região que ele tiver não tiver esse atendimento. Essa é a lógica. Assim como já existe hoje para tratamento de várias doenças que naquele município não tem resolutividade, acaba indo para o município que tem a referência estabelecida para atendimento àquela especialidade. Então isso é uma questão normal. Não é que nós vamos importar, o paciente está sendo transferido para cá porque ele está contaminado. Se ele for transferido é porque ele precisa da assistência e nós temos que assistir. Pergunta da Suelen Alencar, da TV Centro-América. No dia em que o prefeito de Cuiabá flexibilizou o comércio, foi dia 27 de abril, 80% dos municípios abriram o comércio, segundo a AMM. Nesse período, tínhamos 256 casos confirmados para a Covid-19. Hoje completam 14 dias e com 519 casos, 297 a mais. Neste mesmo período, 10 óbitos. Hoje, 18 óbitos. Em Cuiabá, 126 confirmados até dia 27 de abril, com 1 óbito. Confirmados até dia 10 de maio, 185, diferença de 59 casos com 2 óbitos. Qual a avaliação do secretário? Atribui a flexibilização? Também, uma série de condicionantes levam a isso. Flexibilização, falta do uso de máscara, aglomerações, falta de utilização da etiqueta respiratória, menos pessoas higienizando as mãos, enfim, é um conjunto de decisões. Por isso que em plena pandemia tomar decisões é algo difícil, mas cada um tem que assumir a responsabilidade pelas decisões que toma. Eu, dentro daquilo que é possível, dentro das condições que hoje o Estado e o país oferecem, estou trabalhando com a nossa equipe 24 horas por dia para que a gente possa ampliar a capacidade de atendimento. Aquilo que acontece nos municípios, responsabilidade dos prefeitos. Eu não posso interferir nisso. Se vai funcionar o comércio, a indústria, a escola, essa é uma decisão local. Portanto, cada um tem que assumir as responsabilidades que toma. Infelizmente, o que se nota aí fora é que praticamente a impressão que dá é que já não existe uma pandemia acontecendo. Os números estão crescendo e vão crescer ainda mais. Rodivaldo Ribeiro, do Folha Max e Diário de Cuiabá. Não é contraditório fazer campanhas pelo isolamento social enquanto o governo relaxa medidas de distanciamento, retomando algumas atividades econômicas, religiosas e falando em volta às aulas? O senhor tem alertado o governador dos riscos que ele está assumindo bem no momento em que o mundo inteiro nos exclui das estimativas porque nossos dados não são confiáveis e podem ser até 15 vezes maiores, conforme o estudo da USP e da FAPESP? Não é o governo do Estado que relaxa, né? O governo do Estado não editou determinando o fechamento disso ou a abertura daquilo. O governo do Estado passou orientações básicas para prefeitos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal, que é de responsabilidade de cada gestor do município tomar as decisões à luz dos números que tem. Eu sempre disse aqui e reforço, não são mesmas decisões a serem tomadas em todos os municípios. Tem município que não tem sequer um caso. Esse que não tem nenhum caso deve reforçar suas etiquetas, né? As medidas não farmacológicas. Aqueles que têm mais casos precisam tomar.
já havendo transmissão comunitária, decisões mais rígidas, mais sérias. Então, não adianta achar que em 141 municípios do estado vão ter as mesmas regras. E quem define regras municipais são os prefeitos. Pergunta do Celso Garcia, da TV Guaporei, Pontes Lacerda. Secretário, de acordo com os dados do último boletim da Secretaria de Saúde, mostram que 85 dos leitos de UTI estão disponíveis no estado para o tratamento da Covid-19 com taxa de ocupação em 18,3%. O documento mostra ainda que 389 leitos clínicos estão disponíveis com taxa de ocupação de 3,5%. Em Pontes Lacerda, após a confirmação de um caso de um paciente que necessitava de atendimento intensivo, houve uma demora de horas para o encaminhamento do mesmo. A questão é, o que está acontecendo no protocolo quanto à demora para a regulação do paciente? A responsabilidade é de quem encaminha, neste caso o município, ou quem recebe este paciente, o Estado? Pode acontecer várias coisas. O sistema é administrado por pessoas, dependendo do prazo do tempo que o médico regulador demora para tomar uma decisão, isso pode comprometer, inclusive, a saúde do paciente, né? Horas, tratando-se de um município que está, sei lá, 400 quilômetros de distância do município de Cuiabá, é significativo. Por isso é preciso ter decisões céleres. Repito, nós temos leitos de enfermaria e leitos de UTIs disponíveis num número muito superiores àquilo que nós estamos sendo demandados. Tem uma estrutura de transporte terrestre e aéreo pronta para ser atendida. Então é preciso sim que os atores envolvidos no sistema de regulação estejam atentos e dedicados com exclusividade para atender isso com velocidade. Infelizmente são processos que dependem de pessoas e pessoas erram e falham. Mas nossa equipe, eu faço uma cobrança veemente a todos para que quando o caso for um caso que mereça urgência, assim deve ser tratado. Pergunta da Amanda Simeone, do Play Agora. Secretário, o senhor falou sobre a taxa de isolamento de Mato Grosso, que está baixa. Sabe nos dizer qual é a taxa ideal? A ideal é aquela 80%, 70% preconizado nacionalmente, no mínimo, né? Nós temos uma taxa abaixo de 50%, significa dizer que mais de 50% da população está se locomovendo com uma desenvoltura como se nós não tivéssemos uma pandemia. A tendência é que as pessoas acabem se interagindo e aí aumente a circulação do vírus, por conseguinte o número de pessoas infectadas. Vai demandar mais assistência hospitalar, os números vão crescer nas enfermarias, os números vão crescer nas UTIs e os números, infelizmente, vão crescer também nos óbitos. Pergunta da Luciana Gaviria, da TV Record. Por que teriam respiradores encaixotados na Santa Casa? Por que não ocorre o pagamento da insalubridade e do plantão? Pagamento de insalubridade depende de análise de médico do trabalho, que define em que áreas e em que setores o servidor deve receber. Então, lá deve ter algum processo em andamento. Nós não recusamos pagar nenhum benefício aos servidores. Quero salientar que, em relação a plantão, quando assumimos Secretaria do Estado do Mato Grosso, havia servidores que quase há ano não recebiam. Nós pagamos de plantão realizado no governo passado mais de 11 milhões de reais. E não contingenciamos o pagamento de direitos de nenhum servidores, a não ser aqueles que têm processo tramitado indeferido por alguma irregularidade. Respiradores encaixotados na Santa Casa não existe. Existem respiradores reserva para atender também os leitos de CTI, leitos de estabilização e, se necessário, algum equipamento que eu possa locomover com urgência para alguma unidade do interior. Mas nós não estamos com essa facilidade de ter estoque de equipamentos guardados. Isso é um equívoco, não é uma verdade. Pergunta da Jéssica Moreira, da Rádio Checkn FM. O aumento dos casos e de internação por Covid tem aumentado a cada dia. O número está dentro do esperado pelo Estado? Já é um reflexo do relaxamento do isolamento social e abertura do comércio? Seguindo este ritmo, há risco de colapso na saúde? Eu não quero fazer esse tipo de conjectura de se há risco de colapso. O risco de colapso existe desde que a pandemia surgiu no país. O ministro falava que existia o risco do colapso, vários estados já estão em colapso e os especialistas dizem que agora o vírus vai migrar para o interior do Brasil. Então, a dinâmica da disseminação da infecção, ela acontece assim. Ela acontece num ritmo maior quando não há o isolamento social e num ritmo maior quando não há
isolamento. Então, ou seja, tudo que está acontecendo está dentro daquilo que já é preconizado que vai acontecer. Não adianta flexibilizarmos, abrir todo o comércio, todas as atividades econômicas, voltar às aulas e achar que não vai acontecer isso. Aí é inocência demais, né? A lógica diz, vai flexibilizar, aumenta o fluxo de pessoas nas ruas interagindo e aumenta a infecção. Essa é a lógica. Agora, se vai colapsar um dia, eu já disse, não vou fazer esse tipo de estudo, de chute, né? Até porque eu espero que haja decisões um pouco mais rigorosas a respeito disso para que a gente possa evitar colapsar o sistema de saúde. Dantiele Venturini, da Gazeta. Bom dia, secretário. A manchete hoje do jornal Gazeta é sobre o aumento de 211% no número de internações por Covid-19 em UTIs nos últimos 10 dias. Apenas na rede pública esse aumento é de 216%. Dos novos casos do início do mês até agora, que precisaram de internações, mais da metade foram em UTIs. O que esse cenário sinaliza para a saúde no estado e como vão ser as ações a partir deste cenário? Sinaliza que se o número de casos crescer de forma exponencial, vai chegar o momento que a gente acaba exaurindo a nossa capacidade. O colapso na saúde, ele acontece quando, por mais que você tenha recursos financeiros para solucionar uma demanda, você não existe fornecedores para isso. Não vai ter fornecedor de equipamento e não vai ter uma das principais peças dentro desse contexto, que é o profissional da área da saúde, disponível para isso. Nós vamos perder profissionais ao longo desse período que vão ser infectados e acabam sendo afastados da função. Não existe hoje, em todos os municípios, capacidade técnica para montar leitos de UTI, porque mesmo se tivesse equipamento, não ia ter os profissionais disponíveis para ir para lá, porque na região não oferece os profissionais. Enfim, esse desenho está claro, né? Se nós tivermos um número de infectados maior que a nossa capacidade de atendimento, nós vamos ter que escolher quem vai ser atendido e quem não vai ser atendido. Não é o caso. Hoje nós temos um razoável conforto no número de leitos disponíveis, mas se isso continuar crescendo e se multiplicando a cada semana, pode ser que venhamos ter problemas no futuro. Tomara que não, mas eu acho que começa a ter que ser olhado de uma forma um pouquinho diferente para essa flexibilização que acontece em quase todos os municípios do estado de Mato Grosso. Pergunta da Caroline Nadesca, do site Gazeta MT. Secretário, outros estados estão aderindo à prática de lockdown, com medidas mais restritivas de tráfego e circulação. Já se discute adotar esse tipo de medida em Mato Grosso? Olha, quando começou a pandemia no país, esse assunto ele sempre esteve nas mesas de discussão em todos os estados, e muito provavelmente em todos os municípios. Governadores e prefeitos analisam diuturnamente esse tipo de problema, né? Acompanham os casos. Por que começa a ficar preocupante, né? Nós estamos aqui numa situação muito confortável. Bastou crescer aí 3,4%, 5%, 10% de um dia para o outro para começar a gerar o pânico na população. Ou seja, parecia que nós já tínhamos achado que a pandemia já tinha passado. Nós estamos todos os dias reiterando. Não passou, o pico não chegou, a tendência natural é aumentar, isso diz a tese histórica de todos os demais municípios e países que já passaram por isso, os estados que já passaram por isso estão passando. Então, existe uma tendência que nós vamos ter aí melhores, vamos dizer assim, maiores números nos próximos dias, porque isso é uma tendência natural. Valmor Miranda, do site Minuto MT. Secretário, é possível saber os números de internações por Covid-19 em Mato Grosso que usaram a rede pública e quais usaram a rede particular? Sim, o nosso relatório, desde o dia que ele foi criado, ele separa os leitos que estão sendo utilizados. Esse boletim que ele é publicado todos os dias no site do governo do estado de Mato Grosso e é disponibilizado para a imprensa. Ele tem o número de pacientes hospitalizados, aqueles que estão em UTI públicas e privadas. Quando se diz privadas, nós estamos tratando de um leito considerado esse particular. É um paciente que muito provavelmente tem um plano de saúde e ele está internado no hospital particular. Quando nós falamos público, nós estamos falando que é um paciente que está utilizando um leito pago pelo SUS. Última pergunta da Luciana Gaviria. A Defensoria Pública de Mato Grosso entrou com uma ação civil pública com pedido de liminar de urgência, solicitando de contingência para o combate à Covid-19.
para que o Estado esclareça como vão funcionar os 326 leitos específicos para pacientes com o novo coronavírus. Ou seja, tem pessoas necessitando de UTIs, mas não conseguem porque não tem Covid. Como o Estado conduz essa situação? Quantos leitos de UTI tem para outros tipos de enfermidades? Não tem esse dado aqui dos leitos de UTI disponíveis para outras enfermidades. Essa é uma live cujo foco principal é a atualização de dados Covid, não toda a saúde do Estado de Mato Grosso. Posso, juntamente com a minha equipe, já vou preparar para a próxima live, qual é o número de UTI SUS em todo o Estado de Mato Grosso e as privadas também, para todas as demais enfermidades. Mas essa pergunta me permite, mais uma vez, esclarecer um fato que reputo da mais alta importância e chama atenção para os órgãos de controle. Nós fizemos um plano de contingência no Estado de Mato Grosso para atender Covid-19. E ela tem como premissa as orientações emanadas do Decreto Nacional que determinou urgência em saúde no Brasil, por conseguinte, a adoção das medidas em cada estado, em cada município. Nós criamos o plano de contingência do Estado, que é um compilado dos planos de contingência de cada município, que assim fez no Estado de Mato Grosso. Desse plano de contingência sai o nosso quadro de leitos no Estado de Mato Grosso, de leitos de enfermaria, de leitos de UTI. Para Covid, o que o governo do Estado fez? Não desativamos nenhum leito que até então era leito de UTI contratado pelo governo do Estado para as outras enfermidades. E criamos 110 leitos de UTI novos. Se inseriu a nossa rede novos 10 leitos de Covid, porque não dá para misturar os pacientes no mesmo ambiente, pacientes Covid com de outras enfermidades. Isso não é o que aconteceu com todos os ofertantes. Então, se alguém, nesse momento, desativou um leito que era destinado a outras especialidades para incrementar leitos de Covid, isso não é bom, que acaba faltando leito para as outras enfermidades. Eu não posso intervir nisso. Os organismos de controle podem. Então, essa ação que você cita da Defensoria Geral do Estado deve ser encaminhado para aqueles que fizeram a alteração do perfil dos leitos, transformado um leito que era para atender a uma necessidade de um infarto, de um AVC, para transformar em leito Covid. Se nós já tínhamos deficiência antes, imagina agora desativando leitos das outras enfermidades e passando para a Covid. Então, faça essa reivindicação para todas as instituições que não, vamos dizer assim, que fizeram remanejamento de leitos de UTI, porque não foi o que o governo do Estado fez. Nós remanejamos leitos clínicos, sim, pela paralisação de cirurgias eletivas, e criamos um universo de leitos dobrando a capacidade dos leitos que existiam no Estado, exclusivamente para atender Covid, porque assim foi preconizado pelo governo federal. Mas não tem nenhum problema. Nós vamos responder às indagações feitas pela Defensoria, mas a Defensoria precisa entender que leito de Covid tem característica especial. Leito de UTI tem característica especial. Não são todos os municípios no Estado de Mato Grosso que conseguem atender essa necessidade. Não é inteligente todos os hospitais ter leito de Covid dentro, porque o risco de infecção de outros profissionais e das áreas do hospital também compromete muito. Para se instalar tem que rachar o hospital no meio, tem que criar equipes dependentes e isso não é algo fácil para fazer em hospitais pequenos, principalmente os hospitais de pequeno porte. Então é preciso entender um pouquinho desse assunto para que a gente não ache que existe uma varinha mágica que vai mudar essa característica no Estado de Mato Grosso do dia para a noite. Mas nós aceitamos a ajuda de todos os órgãos de controle que consigam nos ajudar a ampliar o número de equipamentos no Estado de Mato Grosso, contratação de profissionais e aí instalar leito em todo o Estado de Mato Grosso. Nós encerramos para a pergunta, secretária. Peço para que o senhor reforce as informações que a senhora trabalha. Então, só atualizando os dados do dia da tarde de ontem, 1.171 novos casos de leitos de síndrome respiratória aguda grave, 519 casos confirmados de Covid, 53 desses hospitalizados, sendo 25 em enfermaria e 28 em leitos de UTI. Já temos, para comemorar, 265 pacientes recuperados do Estado de Mato Grosso. Infelizmente, chegamos à 19ª
19º óbito confirmado no estado do Mato Grosso de Covid-19. Quero finalizar hoje, mais uma vez, fazendo um apelo, pedindo para você que ainda acredita que toda essa pandemia é uma invenção de alguém. Tem até médico gravando vídeo dizendo que isso é uma mentira. Isso não está ocorrendo. Eu não sei se é uma mentira, quase 1.000 óbitos dia no Brasil registrados a partir do último final de semana. Eu não sei se é uma mentira as imagens que mostram cemitérios com covas em escala para enterrar, com dificuldade para fazer, inclusive, o funeral dos óbitos estabelecidos. Eu não sei se pode ser ficção os números que começam a crescer no estado do Mato Grosso. Então, a você, cético, que ainda acredita que isso seja uma invenção, cuidado. Você pode estar colocando a sua vida em risco e a vida de todos aqueles que convivem com você. Portanto, faço mais uma vez o apelo. Se você puder, fique em casa. Você que hoje pode sair para fazer uma caminhada, para correr, para passear no parque, vá de máscara. Os condomínios parece que têm uma proteção especial. E eu moro em um deles. E vejo as pessoas pouco preocupadas em utilizar máscara, pouco preocupadas com o isolamento social. Isso não ajuda, isso dificulta e isso vai trazer desconforto para todos nós. Portanto, eu queria pedir esse apelo, para que não façamos um relaxamento total, porque a situação pior ainda não chegou. Nós vamos passar por dias difíceis e que precisamos do apoio do governo federal, do estadual, municipais, mas em especial de toda a população. Um bom dia, que tenham todos uma grande semana.